Bună ziua tuturor, sper că sunteți foarte bine. Hoje o nosso objetivo é de ver um pouquinho que vocês já sabem romeno. Vai ser uma introdução, digamos, à língua romena. Então vocês, como falantes de português e que talvez tenham conhecimentos de outras línguas românicas, como espanhol, italiano, francês, vocês já saem com uma vantagem muito grande. Então, às vezes fica essa impressão que o romeno é uma língua muito difícil, muito diferente, mas nós vamos ver que não, que na verdade tem muita coisa em comum com essas quatro línguas que eu mencionei antes e, obviamente, com outras também. Ok, então vamos lá. Introdução à língua romena. Bom, então onde o romeno é falado? Obviamente nós já sabemos que na Romênia, mas não é o único país. Logo do lado, entre a Romênia e a Rússia, vocês têm a República da Moldávia. Então são os dois países que falam o romeno como língua nacional, mas ele também é falado como dialeto, digamos, em alguns lugares, como na Sérvia, etc. Mas, enfim, a fonte principal são esses dois, e também nos países para onde os romenos imigraram bastante, que é o caso da França, o caso da Itália, mas, enfim, como língua nacional nesses dois países. Bom, a ideia hoje é mostrar que você já sabe romeno, eu sei que você está duvidando disso, mas vamos explicar por que as coisas são assim. Primeira coisa, então, vocês sabem que o latim ele evoluiu com o tempo nas diferentes regiões ocupadas pelo Império Romano. E aí ele foi evoluindo e temos línguas nacionais, que é o caso do português, do espanhol, do francês, do italiano e também é o caso do romeno, né? Então, algumas pessoas não sabem, mas o romeno, então, ele é um primo, digamos, do português. Todas essas línguas elas têm vários aspectos em comum, afinal, elas são a evolução do latim. Vamos começar então pelo português. Então, a língua em romeno, a língua portuguesa é dita como portuguesa. E vamos ver aqui. Então eu tenho uma frase como câinele meu. Esse meu, ele é evidente pra gente que é o possessivo. Então, o meu cachorro, câinele meu. Então, depois a gente vai estudar com um pouco mais de calma, mas câine é cachorro, esse le é o artigo, então seria o e meu exatamente como em português. Então só a ordem que fica diferente, mas você já consegue deduzir o que significa essa palavra, por exemplo. Para quem sabe espanhol, temos então uma frase como mie îmi place ciocolata. Então, mie seria o a mim, seria me, place, gusta, cioccolata, il chocolate. Então, a mim me gusta il chocolate, mie îmi place ciocolata. Então, a estrutura do verbo gostar do espanhol, muito parecida com a estrutura do romeno. Para quem sabe italiano, então tá aí a língua italiana. O plural é muito parecido entre o romeno e o italiano, então são duas línguas em que o plural não se faz com a letra S, mas você muda a parte final da palavra. Então, no caso do romeno, eu tenho casa e o plural é case. No caso do italiano, casa, case. Então, as letras usadas são muito parecidas. Não é sempre que vai ser assim, mas na uma boa parte dos casos coincide aí com o italiano. Então, quem já tem um certo conhecimento de italiano pode ter esse plus na hora de estudar o romeno. Finalmente, vamos ver aqui algumas características comuns com o francês ou francese. Então, o romeno ele herdou muitas palavras do francês. Então, na verdade, foi influenciado pelo francês num determinado momento. Por isso, você tem palavras que são parecidíssimas. Então, é o caso dessas daqui. No caso, então, caneta, né? Em francês é stylo. Em romeno é stylo. Bureau, que seria escritório, bureau. E o metrô, no francês métro, e no romeno métro. E existem várias outras assim. Então, para quem sabe francês, é fácil reconhecer e é fácil você tentar usar certas palavras. Você pode. Aquela coisa de língua estrangeira, né? Você tenta e muitas vezes você acerta, e com francês isso funciona. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma música, então uma canção, digamos, que se chama Poème, que é uma música conjunta desses dois cantores, Irina e Demotans. Nós não vamos ouvir a música, porque basicamente vocês sabem por direitos autorais, depois eu poderia ter problemas, mas eu vou colocar o link na descrição para que vocês possam escutá-la depois. Então vamos mostrar que você já sabe romeno. Aqui nós temos um pedaço dessa música.
A ideia aqui é identificar o significado de algumas palavras. Então vamos começar por essa. Onde. Não é tão difícil, dá para você deduzir e realmente essa palavra significa onde em português. Então, onde, onde. No já dá também para imaginar um pouquinho, é a negação do romeno. Então é o não. O não do romeno é nu. Aqui temos crească. Crească é um verbo e, obviamente, vai ser o verbo crescer. Então, o verbo crescer. Aqui ele está conjugado, mas, obviamente, você não consegue deduzir que tempo verbal é esse, mas, basicamente, dá para você saber de qual verbo se trata. Logo depois temos flor. Crească flor. Então, obviamente, flores. Então, está no plural. Aqui realmente não tem como você saber que está no plural, mas tem como você saber o significado, né? Qual é o substantivo. Se você sabe italiano e francês, você também consegue deduzir essa. Então, essa daqui seriam as chuvas. É o plural de chuva. Outra palavra que a gente consegue ver pelo português é essa, sunt. Então, sunt é o verbo afi, que seria o equivalente ao verbo ser. Pode significar são ou estão. Nesse caso seria o verbo haver, no sentido de tem, existe. Mas enfim, você consegue saber que é alguma coisa a ver com a existência, com o ser, né? Logo depois temos o amen. O amen, homens, mas no sentido de ser humano, o plural. Então aqui também dá pra gente saber o que significa. Bun. Bun, bons. Então, bons. Logo depois temos existo. Existo. É o verbo existir, obviamente. Então são várias palavras nessas duas linhas que nós conseguimos entender, mesmo sem saber romeno. Logo depois aqui na última linha eu tenho bine. Bine, bem. Então, bem. E por último aqui coloquei mea. Mea é o possessivo. Então, no caso, seria minha. Nós temos a palavra inima. Essa não tem como adivinhar, significa coração. Em romeno, coração é feminino, então por isso eu uso mea. Inima mea. Bom, então aqui vocês viram várias palavras que nós conseguimos identificar. Então o romeno não é tão difícil quanto parece. Na leitura você consegue identificar muitas palavras, escutando também. Uma vez que você sabe um pouco como funciona a pronúncia do romeno, não é difícil de entender. Então, no início pode ser um pouco complicado, mas você se acostuma bem rápido, você já consegue identificar muita coisa no romeno no primeiro momento. Por isso não tenham medo. Eu sei que tudo que é novo geralmente dá medo, mas não é o caso. Dá para vocês realmente aprenderem romeno tranquilamente. Se eu conseguir, qualquer um consegue sem nenhum problema. Nenhum problema. Bom, então tá aí, gente. Mulțumesc frumos. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, vai ajudar bastante. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço para todo mundo.